Eu trabalhava na Ilustrada da Folha durante 11 anos, cobria audiovisual, principalmente a TV. Aí a Folha tinha um programa de período sabático, né, que era a cada tantos anos que você trabalha, você consegue tirar um período ali ganhando seu salário, mas para fazer um investimento, na carreira, em um projeto, enfim. E aí, quando eu tirei esse sabático em 2011, eu sempre tive esse sonho de fazer uma biografia. E aí eu passei a estudar a história da TV. Olha que coisa maluca, não sei se vocês já trabalham em redação, mas eu estava há 11 anos trabalhando com TV e eu nunca tinha estudado a história da TV como eu estudei nesse período sabático. Eu lembro que eu encontrei o meu chefe depois desse período, eu falei, como você conseguiu me contratar se eu não sabia nada de TV praticamente quando eu entrei para cobrir esse assunto. Então, eu percebi nesse momento do período sabático como a distância entre a profundidade que a gente consegue ter, né, enfim, num investimento desse, numa pesquisa, e aí a vida da rotina do jornal, né, que não dá espaço mesmo para esse tipo de coisa, né. Bom, e aí eu nesse estudo eu acabei me interessando por Dias Gomes, que é um dramaturgo super conceituado, um dos principais ali dos anos 60, 70, foi ele que um dos pilares da teledramaturgia nacional. E aí, quando eu estava estudando Dias Gomes, eu pensava em fazer uma biografia dele, né? Mas aí eu me deparei com essa história. Que história que foi essa? Que está no meu livro, né? Ele tinha essa novela Roque Santeiro, que foi a maior audiência da história da televisão brasileira. E essa novela tinha sido uma peça que foi censurada em 65, né, porque ele levou as peças dele todas para televisão, adaptadas para novela, né? Então foi censurada no primeiro ano do regime militar. Depois, em 75, ela foi censurada e foi uma ruptura muito abrupta entre a TV Globo e o regime militar, né? Que até então não tinham tido nenhuma discordância pública como essa, porque a TV Globo fez um editorial forte denunciando a censura. Em 85, quando ela foi ao ar e ela foi escolhida para ser a novela da volta da democracia, do fim da censura, eu pesquisando a documentação dessa novela, eu descobri que ela foi muito censurada, apesar de isso não ter sido a época explorado, a imprensa não ter dado espaço para isso, não ter ficado sabendo disso. Ela foi muito censurada. Então eu pensei, acho que mais do que a biografia do Dias Gomes, eu poderia e isso é uma técnica que a gente faz no jornalismo, né? Que é o recorte da história. Então eu falei, acho que aqui tem uma história que pode ser contada de uma forma interessante. E aí, o que acontece? Em vez de fazer a biografia dele, eu acabei fazendo a biografia da obra, porque, de certa forma, contar toda a origem dessa obra, de onde veio a ideia, de onde vem esse autor, como a televisão foi criada, você seguindo esse trilho, né? Eu não sei se vocês gostam de biografia, eu sou muito fã de biografia, e eu acho que a boa biografia, né, ela aproveita a história de vida de alguém para contar a história a partir de um recorte, a história do país, da cultura, daquela época, enfim, de uma indústria, né? E eu acho que eu pensei, né? Seguindo um trilho, a gente tem 65, 75 e 85. O regime militar foi de 64 a 85, na verdade, ele acabou no começo de 85. Então você tem começo, meio e fim do regime militar. Eu pensei, se eu fizer contar a história mais profundamente que eu puder de uma obra que foi censurada nesses 3 momentos, eu vou estar contando a história da censura, a história da televisão, a história da
da ditadura militar, a história e a história do Brasil. Claro que a partir de um olhar, a partir de um enfoque, mas é legal quando a gente consegue, e isso a gente pode fazer em toda a reportagem, na verdade, mesmo nas coisas pequenas, né? Através de um personagem, você contar, por exemplo, o drama que tá fazendo o ensino remoto, e aí você traz os dados, e aí você traz dados, enfim, números, enfim, você parte de um caso específico que tem humanidade, que tem sabor para contar uma história mais ampla, né, de um momento e tal. Então, essa foi a minha trilha, que eu acho que fazendo isso no livro, eu acho que eu consegui aprofundar muito mais essa técnica na própria experiência do jornal mesmo, né? E só que quando eu cheguei nesse momento de me deparar com uma quantidade absurda de informação, a gente não lida com isso de jeito nenhum no dia a dia de uma redação, né? Eu tinha 2.000 páginas de documento, entrevista com 30 pessoas, acervo do Dias Gomes pessoal, enfim, todos os livros que falam disso, todos os jornais que falam disso, eu realmente não sabia, é difícil saber como lidar com uma quantidade dessa de informação, porque a gente vai fazer uma matéria no dia, agora eu estou cobrindo mais a educação, né? Então, assim, como que foi a reabertura das escolas em São Paulo? Ah, eu falei com o secretário de educação aqui, eu entrevistei uma família aqui, eu sei de um caso de uma escola aqui. Então, são ali um conjunto de, vamos dizer, 10 informações que você amarra e constrói um texto. Mas ali eu estava diante de um grau de quantidade de informação e de cruzamentos que me deixou perdida. Nesse sentido, quando eu resolvi fazer o mestrado, me ajudou bastante, porque aí na ECA, no mestrado, eu consegui é, não ter medo desse aprofundamento, né, de reflexão, porque o jornalismo também, que eu estava acostumada a fazer do dia a dia e tal, é um jornalismo bem factual, a gente tenta evitar, assim, tem essa questão de misturar opinião e tal, mas é difícil você trazer reflexão dentro de uma reportagem do dia a dia, né? Só que a gente deveria tentar fazer isso mesmo nas menores matérias, né? Só que a gente às vezes fica um pouco melindrado. Eu sou jornalista, não posso fazer, eu só tenho que contar o que aconteceu, né? E não é assim. Você tem que contar o que aconteceu, trazendo o leitor cruzamentos que ajudem o leitor a refletir sobre aquilo. Então, mas é difícil. E no mestrado, a ECA me ajudou a seguir esse caminho. Sofia, se você puder ir para frente, eu te agradeço. Ótimo. Então, acho que isso aqui eu já falei, eu quero deixar mais espaço para a gente conversar. O primeiro ato, eu dividi o livro em 3 atos, né? O primeiro é a peça, que foi censurada em 65, o segundo ato é a novela, que foi censurada em 75, e o terceiro ato, a novela que foi ao ar e tudo mais. Então, eu vou contando cronologicamente a história dessa obra, dos personagens que estavam em torno dali, o que está acontecendo no Brasil, o que estava acontecendo no mundo, e assim vai. Pode seguir, por favor. Aí, isso é legal, assim, como pensamento sobre técnicas, assim, né, de jornalismo. A gente trabalha com, vocês devem ter aprendido isso, eu não sei como que assim, o nível em que fase que vocês estão exatamente nessa parte, mas as fontes primárias e as fontes secundárias, né? Quer dizer, fonte primária, aquela coisa que só você descobriu, que nunca foi revelado, né? Que você garimpou e tudo mais. Né, que eu tive como fontes primárias, né, documentação do SNI, que é o Serviço Nacional de Informação, que é a espionagem lá do regime militar, a documentação da censura, o acervo particular do Dias Gomes e as entrevistas com os personagens da época, né? Cada um desses itens, né, a gente consegue com técnica jornalística, né? Os meninos da SPM me entrevistaram ontem falando, como que você
conseguiu, por exemplo, acesso aos documentos, né? E é assim que a gente vai conseguindo as coisas no jornalismo. Como que a gente vai conseguindo? A gente vai, enfim, pesquisando, conversando com as pessoas, construindo relações de confiança, né? Vendo qual que é o trâmite para ir atrás daquilo, por exemplo, a documentação do SNI, você precisa ter autorização ou da pessoa, se ela estiver viva, ou da família, se ela tiver morrido, e precisa de autorização por meio de advogado, então eu tive que convencer a viúva, explicar meu projeto, enfim, essa técnica que a gente usa ali, desde a coisa mais simples de convencer uma pessoa a te contar uma história do dia ali, até uma coisa mais profunda, que é liberar acesso a um jornalista de toda a documentação que revela toda a vida da pessoa ali na espionagem do governo, né? A censura, é interessante falar sobre isso. O documento da censura é um documento público, então às vezes não é nem tão complicado o acesso, é só você saber que aquilo existe e ir atrás daquilo. Então a documentação da censura, ela é pública, você só precisa, enfim, saber o que você quer pesquisar ali. O acervo particular do Dias Gomes é mais técnica, ainda mais assim, de construção de relacionamento, de falar com a viúva, dela entender o projeto, dela confiar da forma que eu ia tratar essa informação, etc. E entrevistas com os personagens da época, isso é o mais básico e bem gostoso de fazer também, né? E aí as fontes secundárias, quer dizer, outras pessoas fizeram antes, não necessariamente com esse recorte, lógico, que é os jornais da época, quer dizer, todos os jornais que eu pude, os mais importantes, pesquisar, o que eles falavam do Dias Gomes, o que eles falavam dessa obra, o que eles falavam da televisão, nesse dia, o que eles disseram, como que era a manchete do jornal. E a bibliografia, ou seja, muita gente já pesquisou sobre TV, muita gente pesquisou sobre Dias Gomes, nunca ninguém tinha feito com esse meu olhar, mas um monte de coisa que outras pessoas já tinham feito serviam para mim. E aí o segredo, né, é a gente conseguir fazer esse cruzamento entre o que você descobriu e o que já foi descoberto. E aí a gente vai colocando um tijolinho ali no conhecimento, né? E é isso. Aí eu tive que, a partir daí, conseguir ganhar uma musculatura a partir dessa quantidade de informação e desses cruzamentos para conseguir sustentar as análises que eu queria apresentar no livro, né? Bora lá, Sofia, por favor. Esse é um exemplo esse documento é maravilhoso, é um diário dele que está inédito até hoje, eu tenho a cópia toda, ele narra todo o processo de criação do Pagador de Promessas, que é a peça que se tornou um filme, que ganhou o Festival de Cannes, é um prêmio único na história do cinema brasileiro, então ele é muito importante por isso, e eu tenho esse documento. Pode passar, por favor. Esse é muito saboroso, triste, né? Mas assim, saboroso jornalisticamente pesquisar documentação do SNI, né? E aqui tem a ficha dele, né? A foto com as digitais e o depoimento que ele deu. E na ECA, lógico que intuitivamente a gente vai sabendo, a gente imagina essas coisas, mas a academia ajuda a gente a, enfim, ter mais base para pensar sobre isso. Uma coisa que eu nunca esqueço que eu aprendi na ECA, no mestrado, foi que a gente precisa ter cuidado em utilizar o documento, porque você não pode fazer pergunta para ele, assim, mas ele falou isso de que jeito? Mas ele, né, então ele tem um limite muito grande que você tem que respeitar esse limite, e mais, né, gente, documento de época da ditadura, a gente tem que entender de que forma eles foram coletados, quem coletou isso, de como que o Dias Gomes estava falando isso. Ele estava falando isso porque ele estava sendo ameaçado, porque ele estava querendo proteger alguém, porque ele, né? Então, é legal assim também a gente entender. Recentemente, acho que teve um problema com isso, usando uma documentação. Você não pode pegar isso daqui e falar, tá escrito nesse documento, então é verdade. Você pode dizer o que está escrito nesse documento, mas atestar que isso seja uma verdade é um processo longo, né? Uma dica para vocês, assim,
da relação. Documentos são essenciais na nossa vida jornalística, mas que relação que você vai ter, né? Que documento é esse, como ele foi feito, né? Até onde ele pode te contar aquilo, e daí a partir daquilo você tem que buscar outras fontes. Bora lá, por favor. A censura também é bem interessante de ver, né? Esse daqui é uma página que eles censuraram a palavra bosta, que está grifadinha aqui, e eles liberaram cocôzinho. Não sei se cocôzinho está nessa página, mas nesse capítulo eles falaram: pode falar cocôzinho. Estou procurando cocôzinho, mas acho que não está nessa página. Eles falavam no relatório deles, né? Eles falavam assim: cocôzinho foi dito com mais afetividade, mas bosta não pode, né? Então, essas coisas da. E aqui uma carta do Daniel Filho, diretor da Globo, pedindo em 85, dia 30 de abril, para a censura liberar a novela. Então, é uma comprovação de falar, como assim acabou a censura? A emissora está tendo que pedir autorização? Ai, Gabriel, no diminutivo fica fofo, concordo. Eu não estava eu não estava lendo os comentários, ainda bem que eu li esse. Por favor, Sofia, podemos ir. Aí, esse é o acervo pessoal aqui, essa carta é riquíssima, porque o Dias Gomes estava reclamando para o Boni, que é o diretorzão da Globo, da autocensura. Então, quer dizer, a autocensura, que é uma coisa que todo mundo fala que é um dos efeitos colaterais mais tristes da censura, né, e do jornalismo, a gente vê muito isso, né, a gente quer dizer, nós vamos deixar de falar com medo do que vai ser censurado, né, e esse é um documento que mostra perfeitamente como era forte isso da autocensura, né? Ele estava falando, tem uma parte que ele fala assim. Aqui no número 4, ele fala: esse clima, quer dizer, o clima de censura tal, leva cada funcionário da Globo, desde os mais escalonados aos mais humildes, a se transformar num censor. Quando passo pelos porteiros, já temo que um deles me chame do lado e diga: olhe, vi no VT aquele episódio, acho que não, acho que não deve dar aquela cena, né? Acho que você deve mudar aquela cena. Aquilo não passa. Então você vê, né? É um documento atestando algo que a gente sabe, mas aqui a gente vê claramente. E aqui é a revista Veja da época que mostrando assim, porque uma capa da Veja já não é o que é uma capa da Veja hoje, era muito mais importante. E nesse ano de 85, ano da redemocratização do Brasil, era só política. Se hoje a Veja já fala muito mais de política, nessa época era muito mais ainda. Então eu fiz um levantamento de todas as capas da Veja desse ano para mostrar que a parte de cultura, acho que teve o Rock in Rio e essa e mais pouquíssimas assim, né? É isso, pode passar, por favor. Esse eu já falei para vocês, né? Pegando assim, que cruzamento eu faço entre a biografia, que eu sou muito fã, as grandes reportagens, né? E o hard news, esse jornalismo aí que a gente faz todos os dias, né? Então, a trilha de uma história particular pode nos levar a abordar cenários mais amplos, quer dizer, a história de uma mãe que está na porta de uma escola hoje com um filho pode, para deixá-lo lá, pode falar sobre o desemprego, sobre violência doméstica, sobre falta de estrutura na educação, sobre coronavírus, sobre eleição, sobre tantas coisas, né, a partir de uma história só. E é uma coisa pessoal, assim, eu acho que se a gente parte disso, a gente ganha sabor, né? A gente fala, porque hoje tantas pessoas, claro que é importante esse tipo de matéria e não dá para ficar sempre no personagem, mas às vezes o personagem humaniza aquela cobertura e prende o leitor de um jeito positivo a refletir sobre um contexto mais amplo, né? E aí, gente, é uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo, assim, sobre essa questão do sabor do texto, que a gente fala muito nisso, né? Vocês estão na ECA, primeiro que vocês já escolheram jornalismo,
depois que vocês já estão na ECA, vocês todos devem escrever muito bem, eu não tenho dúvida disso. Fizeram ótimas redações no vestibular e devem escrever muito bem. Mas uma coisa que a gente tem que aprender é que a gente não ganha no texto só. Assim, eu tenho um texto maravilhoso, eu tenho um estilo ótimo, escrevo super bem. Não dá. Jornalismo é informação. Então, assim, não adianta florear o texto, fazer jogo de palavras, se você não trouxer informação, né? Quanto mais informação, mais rico e mais saboroso vai ser o texto, né? Vocês devem, né? Eu amo aquela do Gay Talice de Nova York, não sei se vocês já leram, né? Que ele, para falar de Nova York, ele fala assim, quantos pombos tem naquele fio. É assim, uma loucura a quantidade de informação que ele traz. E o sabor, lógico que ele tem um texto brilhante, lógico, mas o sabor vem dos detalhes, né? Então é muito perceptível, assim, para mim, quando você pega um jornalista que tem uma genialidade de texto, você fala, então ele acha que ele vai ganhar ali. Ele chega da apuração com um texto, mas assim, e aí? Mas quantos anos essa pessoa tem? Qual que é a profissão dela? Não tem, entendeu? Porque acha que vai ganhar no texto, e não dá, gente, não ganha, não ganha mesmo. Isso aí você vai escrever outra coisa, né? Você vai escrever outro tipo de trabalho. Isso se sustenta pouco, viu? Você chama atenção ali com um texto legal, bem construído, mas se você não tiver informação, isso vai chegar, isso virá à tona em algum momento. Eu imagino, né? Eu acredito que a gente tenha qualidade para isso ainda no jornalismo. Bom, o texto claro e preciso, isso o mestrado me ajudou bastante. Eu não faço coisas hoje nos meus textos que eu fazia antes de fazer o mestrado. Por exemplo, muitos anos atrás, e o Eugênio é maravilhoso também. Vocês têm aula com ele? Faz um joinha assim. Então. O Eugênio é maravilhoso nisso, assim. Muitos anos atrás, como assim muitos? Para o meu filho, que tem 11 anos, muitos anos são 2 anos, né? 3 anos, né? Para vocês, sei lá, são 5 anos, 6 anos, né? Para mim, digamos, são 8 anos, né? Mas é muito relativo. Então, não, são 23 anos atrás. Ele é um rapaz alto? Alto como assim, gente? Alto? De repente, eu acho que 1,70 m é alto. De repente, alto é 2 metros, né? Então, é um rapaz de 1,87 m. Trocar os adjetivos por informação. Então, isso eu fiz, eu tentei fazer no livro e eu trouxe esse, né, a Folha, a Folha sempre foi assim, precisão, etc., mas é uma coisa que passa, ainda mais hoje em dia com jornalismo online. Passa isso, vocês veem textos e textos, muito distante, não sei, com uma imprecisão absurda, né? Você espremer ali, você não consegue 3 informações. Então, esse caminho pode ser seguido no dia a dia. Eu falei a greve de ônibus por meio de uma história de um usuário. Essa da greve de ônibus ficou velha, porque agora com a pandemia a gente tem mais coisas para. Mas também pode ser. Reportagens podem e devem trazer contextualização e análise. Isso é interessante. Isso eu fui desenvolvendo, porque não é opinião, entendeu? Não é opinião. Quando você analisa uma coisa, quando você contextualiza, você não está dando a sua opinião, você está embasando o leitor, tá? É diferente de opinião. E eu acho que quanto mais análise, mais contexto o texto traz, melhor, né? É preciso sair da superfície dos fatos, né? Então, quer dizer, as escolas reabriram hoje com só 3 escolas reabriram hoje. Mas e aí, por que 3 escolas reabriram? O que isso representa? Essas 3 que reabriram por quê? As outras que não reabriram por quê? Entendeu? Então, a gente tem que ir atrás das respostas mesmo.